Dois, três, começando. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje eu e Kate vamos discutir o que mudou dos 20 para os 30, quais foram os erros e acertos que tivemos nos nossos 20 anos e agora que estamos com 30, o que a gente pensa em relação a isso. Então vamos lá, né? Vamos lá discutir sobre esse assunto e Kate, comece aí então com o seu primeiro arrependimento aí que Boa. você tem. Bom, só um ponto, né? Quando a gente tinha, sei lá, uns 15 anos, eu achava que 30 era velho já, né? E chega rápido, né? Pô, chega rápido demais. Mas beleza. Eu vou. Cara, eu vou listar os meus três assim. Aí depois a gente vai discutindo um por um, assim. Tá bom. Então, não é arrependimento, talvez coisas que eu, se voltasse ao tempo, não faria, né? Que arrependimento é uma palavra muito forte, né? Eu acho que um é não aprender sobre investimento antes de ter dinheiro. Então eu comecei a estudar sobre depois que eu comecei a ter uma grana. Eu digo assim, bem de forma, por exemplo, na faculdade, onde a gente não tem receita nenhuma, não tem salário, não tem nada, né? Já lá aprender sobre investimento, entender como funciona. Eu só fui aprender isso depois que eu comecei a ganhar dinheiro, né? Dentre os 20 e os 30, mas só depois. Eu Segundo, vou além disso, não, eu vou além disso. Eu acho que educação financeira era uma coisa que deveria ser ensinada nas escolas, né? é, Porque assim, em casa muitos não vão ter, né? Muitos não têm. Eu conheço amigos que foram educados financeiramente dentro de casa, né? Ah, a gente não ganhou um salário, mas pô, a gente ganhou uma mesada, né? Mas no meu caso, eu nunca ganhei uma exato, é mesada, verdade. cara. Eu Tá. sempre ganhava lá o dinheiro, quanto você quer? Aí eu, sei lá, na verdade eu nem pedia, né? Minha mãe dava, ó, você vai ter, sei Aham. lá, R$ 10 para comer 50 aí. e tal. Aham. Quando acabar você me fala. Aí acabava, eu pedia, aí ela me dava. Então, eu nunca tive esse senso de É. economizar o dinheiro. E isso é muito ruim. Cara, são hábitos, né, de pequeno que você É. vai levando para a vida. E mais, Chang, você falou de economizar. Economizar eu até tinha dos meus moleque e depois dos meus 20 aos 30 também. Mas não tinha de investir, mano. Essa é a diferença, sabe? É, Né? Obviamente, se você ser um gastador para o cara que poupa, já é muito bom. Mas a transformação mesmo é quando você deixa de ser o cara que poupa e vira um investidor, né? isso é Entende ali juros verdade. compostos, entende mercado de ações, entende taxa de juros. E é isso que a gente não tem, né? É o que você falou. Às vezes é um arrependimento não dos 20 aos 30, mas talvez do 0 aos 30 ali, né? Até quando você começou a aprender sobre, né? Isso é verdade, cara. Não, tanto que um dos pontos aqui, acho que a gente pode até fazer o bate-volta aqui, né? Que assim, o que mudou dos 20 para os 30, né? Para mim é o subestimar o longo prazo, né? Que é esse caso do investimento. Cara, se você, né, você investe desde cedo, né? Claro, né, beleza. Pode ser que você não ganhou tanto dinheiro para conseguir juntar tanto, né, dos seus 20 aos 25. Não, dos 15 Aham. aos 20 até, né? Ah, juntou um Isso. pouquinho, beleza, botou para investir, rendeu lá, vou falar, sei lá, né, R$ 5.000, né? Que, pô, já é uma puta grana para alguém Sim, com 18 anos, né? total. Mas assim, claro, né? Você vai ganhando mais dinheiro ao longo do tempo, você vai economizando mais, você vai multiplicando cada vez mais. Pô, e a gente subestima muito, né? Lá atrás, quando a gente começou desde o pequeno, porque, cara, se você, por exemplo, fez isso desde o início, né? Com 23 anos, você já juntou, vamos falar, R$ 100.000, né? Cara, você tá muito à frente, né, da Sim, grande maioria, né, cara? Isso porque você começou muito antes. Então, exato. eu acho que não é só questão de, putz, o que eu vou ter lá na frente, né? Mas só de você ter um pouco a mais do que a grande maioria, né? Você tá passos à frente, né? E isso te dá uma grande vantagem, cara, E na não vida. foi o que você ganhou mais que a grande maioria. É porque você começou antes que a grande maioria. Então, né, o Exatamente. investimento, o longo prazo, o tempo, às vezes vale muito mais que o quanto você ganha, o quanto você poupa. E Exatamente. outro ponto, para o que me pegou muito nesse primeiro arrependimento, foi assim, porque, tipo assim,
tem muito essa dificuldade, própria barreira que a gente impõe. Falar, nossa, mas eu não tenho nem R$ 100. O que eu vou aprender sobre investimento? Então, entende? Não, para você saber sobre investimento, você não precisa ter dinheiro. É ao contrário. Para você ter dinheiro, você precisa saber sobre investimento. Só que tem muita gente que fala, nossa, eu não tenho, meu salário não sobra nada. Ou, nossa, eu tô sempre no limite. E por não ter dinheiro, não começa a aprender sobre investimento. Eles acham que primeiro tem que ter dinheiro e depois aprender a investir. Não, primeiro você aprende a investir, depois você vai ter dinheiro. Então, esse é algo que eu dos meus 20 já poderia ter começado. Eu comecei a aprender mais sobre investimento nos 25 anos, tal, 5 anos depois. E esses 5 anos, que a gente falou, faz diferença, né? Com certeza. Então, bom, primeiro, não ter aprendido sobre investimento antes de eu ter dinheiro. Segundo, imagina assim, em 2020, com 20 anos, eu tinha 2000, a gente estava em 2010, né? Eu estava com 20 anos. O que é algo que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria, e eu faço hoje, dos meus 30 aos 40 é algo que eu faço hoje, tal. É olhar numa janela de 10 anos quais são as habilidades que vão ter demanda no mercado. Então, se a gente olhasse ali em 2010, o que é? O iPhone começou, 2007 foi lançado, a internet já era, a banda larga já existia, computadores e tal, então o Orkut, acho que existia, Facebook devia estar começando e tal, né? O Facebook estava no início, mas já estava bombando e tal. Eu não tinha esse comigo, mas se eu tivesse, que seria claro, negócio de plataforma, negócio de tecnologia, ou aprender, desenvolver um aplicativo, ou aprender sobre programação, vai ter mercado. Por quê? É algo que na época, em 2010, já existia infraestrutura para isso. Então, já existia internet, já existia celular, já existia canal de entrega desses serviços. Quem estava mais consumindo isso eram o pessoal ali de 15 a 25 anos, estão dentro da minha faixa etária, porque a galera que está consumindo esse tipo de produto é a galera que vai entrar no mercado de trabalho, vai começar a ter dinheiro e vai começar a continuar consumindo esses produtos e serviços. Então, o que eu quero dizer? Quem lá com 20 anos queria ter um iPhone, começou a trabalhar e comprou um iPhone. Quem começou ali vamos dizer assim, fez uma conta no Instagram lá no início ali tal, que tirava as fotos ali, botava os filtros, provavelmente virou um grande influencer, né? Hoje é um grande influencer. Sim. Então, olhar, eu com 20 anos, em 2010, se eu pudesse voltar, eu olharia o que vai ser demandado, quais vão ser os grandes mercados nos próximos 10 anos. Trazendo para a realidade hoje, estou com 30, estou com 32, a gente está em 2023, o que a gente tem, né? Então, a própria IA, que é hype, mas é um mercado que vai só crescer, né? Para frente. Blockchain, questões de internet das coisas, questões de cyber security, né? Segurança cibernética. Então, metaverso. Tem muita gente que acha que não vai rolar, tal. Obviamente, acho que vai postergar um pouco, mas acho que talvez no futuro role, talvez seja o futuro dos videogames, né? O metaverso e tal. Então, essas vão ser demandas ali. A IA vai tomar todos os trabalhos. Isso é verdade. Vai. E talvez até o meu vai ser um dos primeiros, assim, né? Que é programação e tal. Verdade. Acho que quem trabalha com coisas mais manuais ou mão de obra pesada vai ter mais tempo. Mas é isso. Ao mesmo tempo que a IA vai tomar todos os trabalhos, e a maioria vai mesmo, ela vai criar novos. Não vai ser na mesma demanda, obviamente. Não é que ela vai destruir 10 empregos e vai criar 10 ou 12. Não, ela vai destruir 10 e vai criar 2. Só que esses 2, acredite, vai faltar gente para ocupar essas 2 vagas, porque não vai estar preparado. Então, isso que eu estou falando. Você hoje olhar qual a demanda que vai ter nos próximos 10 anos e se preparar a partir de hoje.
Mas hoje ainda não tem mercado para, sei lá, engenheiro de prompt, a galera tá falando muito, né? Que vai usar a inteligência artificial. O que é esse engenheiro de prompt? É assim, você perguntar para o ChatGPT hoje, né? Que é a IA que tá aí mais famosa, Sim. também tem o Bart do Google e tal. ChatGPT, se eu tenho 2 laranjas e eu como uma, quantas eu fico? Provavelmente ele vai errar essa conta simples de matemática. Porque você fez. Claro, por quê? Exato, por isso. Então, porque da forma que ele é treinado, ele nada mais é que um modelo estatístico, né? Mas o que é fazer ele acertar? Você dá exemplos anteriores. Então, você fala assim, ChatGPT, imagina que eu tenho 5 laranjas, eu comi 3, eu fiquei com 2. Agora, me responda, se eu tenho 2 laranjas e comi uma, com quantas eu vou ficar? Ela vai acertar. Então, a forma que você pergunta para a inteligência artificial, ela vai te trazer respostas mais assertivas. Isso é uma pergunta simples de matemática, mas algo muito mais complexo também. Então, engenheiros de prompt é algo que é uma demanda que vai começar a existir. Não vai parar só por aí. A gente não sabe o nome das profissões que vão ser, mas a gente consegue meio que prever quais são as habilidades que vão ser demandadas. Se isso vai chamar engenheiro de prompt ou vai chamar engenheiro de luminária, não importa. A habilidade a habilidade demandada a gente consegue prever. Então, é isso que eu tento fazer hoje. O que vai ser demandado ali em 2040? Qual vai ser o grande mercado? Eu acho que vai estar ainda muito foco na tecnologia. Talvez as pessoas cada vez mais próxima da tecnologia, mais longe do eu interior, né? Talvez a gente tenha uma grande demanda ali por psiquiatras, psicólogos, filosofia, algo muito bem humano, assim, que pode se perder e criar uma necessidade para isso. A questão também de envelhecimento da população também vai ser algo que vai ter uma demanda, eu acho. Outro que acho que vai ter demanda saber cada vez mais e melhor sobre impostos, não o contador que a gente conhece hoje, mas alguém que saiba realmente ser engenheiro de impostos. Imagina que pode existir principalmente no Brasil, né, que os impostos são bem complexos. Então, é isso. Eu não sei quais são as profissões, qual é o nome das profissões, mas eu tento de alguma forma hoje saber quais vão ser as habilidades que vão ser demandadas. E se eu tivesse feito isso com 20 anos, eu teria antecipado algumas coisas, algumas decisões que eu tive na vida. E é isso. Então, esse, vamos dizer assim, algo que, se eu pudesse voltar, eu faria diferente, que é aprender habilidades que vão ser demandadas nos próximos 10 anos. O se terceiro, antecipar, né? É isso aí. Exato, se antecipar. Porque a IA vai tirar 10 empregos e vai criar 2, 3. Mas esses 2, 3 não vai ter profissional para isso. Então a gente precisa se preparar. E eu acho que o outro, dos 20 aos 30, né? Sei lá, o YouTube já existe, né? Desde 2010 o YouTube já existe, talvez bem nos primórdios. Mas eu coloquei aqui não ter feito um canal no YouTube antes. Então, juro, porque parece besta, mas por que é legal, porque é algo que a gente pode. O canal que a gente está fazendo aqui, então, debatendo nossas ideias, trazendo para o público o que a gente pensa. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar, isso é normal. Então, isso traz uma maturidade, tipo, abrir um canal no YouTube, né, se expor. Então, você se expor mostra que você está mais maduro do que antes. Então, talvez eu não tinha essa maturidade ali aos 20 anos. Verdade. O outro acho que é principal isso, maturidade. Eu ia falar o aprendizado. Tem um aprendizado muito não só das pessoas que a gente vai conversando, que a gente vai aprendendo, né, coisas bem tangíveis, igual a gente falou com a Amanda ali sobre construção, a Amanda e o Fernando sobre construção, mas eu acho que é um aprendizado até meio interior, assim, né, tipo, essa maturidade e tal. Então, você na frente da câmera, falar, né, para uma audiência, que não é uma audiência que se conhece,
Então, traz assim, uma maturidade, um autoconhecimento que o YouTube consegue te proporcionar de graça, entendeu? Esse é o ponto. Assim. Tem muito aprendizado que a gente precisa pagar muito caro para aprender, ou tem muito aprendizado que não é possível, não tem como. Então, você ter esse aprendizado de falar o que você pensa, se expor para uma grande quantidade de pessoas e saber lidar com isso, eu acho que é um grande ponto que, se a gente tem essa lição com uns 20, 22 anos tal, é algo que ajudaria muito a gente, seja na profissão, seja para se desenvolver, né? Exatamente, se desenvolver. Então, é isso. Esses três coisas que, se eu voltasse ali em 2010, provavelmente eu faria diferente. Entendi. Não, e esse ponto da internet é também, como eu vejo isso, eu refleti ultimamente até, que a gente tem a nossa vida humana aqui, a realidade, né? E existe também o universo, né? O mundo online, né? Onde as pessoas estão lá presentes também, né? Através de que forma? Né? As pessoas precisam estar lá como, né? Através de um canal, através de um perfil. É verdade. Né? Então, para a gente fazer parte desse mundo, a gente precisa se expor, né? A gente precisa colocar nossa cara. É verdade. O que é o metaverso, né? É ter uma ligação cada vez mais próxima, né? Que é o quê? Todo mundo, né, estar presente nesse mundo de alguma outra forma que vai além de só um vídeo, né? Uma imagem. Né? Você tem um avatar lá que você pode... Né, movimenta dinheiro lá dentro, você se veste do jeito que você quiser, você vive do jeito que você quiser ali, né? Mas na internet ainda não. Na internet é algo que existe uma exposição, né? Que você faz parte se você estar ali realmente colocando tua cara, né? Então, muitas pessoas hoje têm sucesso dentro do mundo online, né? Na internet. Mais do que fora, mais do que na vida real. Né? E tem gente que tem muito mais sucesso na vida real do que simplesmente não tem vida online, né? É só umas fotos que se postam no Instagram, no Facebook antigamente. É verdade, mano. Entendeu? Então, uma vez que você consegue, né, desenvolver, né, seja habilidades, né, você consegue estar presente, né, nas duas realidades, nos dois mundos, cara, isso com certeza é algo vantajoso, né? Não pode ser ruim. Né? É tão vantajoso que a internet pode te trazer grandes vantagens sobre o mundo real, que é o quê? Pô, você consegue se conectar com o mundo inteiro, né? O universo inteiro. Cara, é fantástico isso. Total, então te traz uma possibilidade gigantesca. Por isso que eu concordo com você também. Eu acho que aqueles que se expuseram desde cedo, né? Cara, hoje você vê aí, são grandes influenciadores. Exato. Cara, obviamente tem todo o ganho financeiro, talvez se o cara precisa massagear o ego, tem um ganho da fama tal, que traz essa exposição. Mas, cara, não, mas também tem um ganho muito interior, né? Que, tipo, é isso. Tem gente que, cara, eu, tipo assim, eu não sou a pessoa mais extrovertida que vai chegar numa festa tal e tudo mais. Então, a gente se expor aqui, falar, trocar essa ideia, é um autodesenvolvimento meu também. Então, né, é isso. Então, e é isso, Chang. Coisas que eu faria se pudesse voltar em uns 10 anos atrás. E um que eu é só brincadeira, mas seria muito bom se tivesse feito isso, ter comprado um Bitcoin ou uns 10 Bitcoins ali em 2010, 2000 alguma coisa, estaria bom, né? Com certeza. E olha que nessa época eu nem sabia de criptomoedas, cara. Não sabia nada, mano, também, Era nada só uma especulação maluca e, pois é. Então, quem se antecipou, com certeza se deu bem. E às vezes quem se antecipou também não se deu bem, porque comprou, vendeu antes, exato. Também. Então a vida realmente é uma caixa de surpresas. E você, Chang, conta aí para nós. Cara, eu acho que foi um pouco mais amplo até, né? Então um deles foi o quê, né? Subestimar a longo prazo. Porque quando você tem lá os seus 20, você não enxerga muito mais do que a sua vida além dos 30. Né? É como se o 30 fosse o teu limite. Não, 30 eu vou viver uma nova vida. Né? E eu não sei o que vem para frente. Então verdade, você vive, cara, sem pensar o que vai acontecer depois dos seus 40. Tem gente que foi educado, né? Tem essa consciência de estar pensando, quando eu vou ter os 50 anos, os 60. Cara, eu não tive isso. Né?
Então, é algo que eu gostaria de vivia ter. assim, como se nunca tivesse o amanhã, assim, na loucura? Esse é o segundo, essa é a segunda coisa que eu ia falar, o que mudou, né? Viver como se fosse o último dia da sua vida, né? Aquele velho ditado popular, né? Que, cara, se o ditado é popular, é porque o negócio não é bom. Porque não pode ser bom, entendeu? Todo mundo vive desse jeito, mas tá todo mundo ferrado, né? Então, assim, cara, esse negócio de viver como se fosse o último dia da sua vida, ele tá totalmente casado, né? Com você não pensar no longo prazo, né? Tipo, aquele negócio de não sei se vou estar vivo amanhã. Pô, hoje em dia a gente sabe, não, a chance de você estar vivo amanhã assim, é infinitamente maior do que, cara, você não tá vivo, tá ligado? Uhum. Então, cara, a gente usa esses argumentos às vezes, né, para estar, às vezes, satisfazendo, né, alguma coisa que, pô, pode ser que a curto prazo, pô, te faça bem, mas a longo não. Né? Ô, Xang, conta uma coisa prática, assim, tal. Tipo, você viveu como se não fosse amanhã, ou amanhã chegou e você, pô, tem algo que você tem, assim, na prática, assim, dos 20 aos 30? Não, cara, o que muda, por exemplo, uma festa, né? Uma festa, eu vou beber todas. Vou beber todas porque eu tô nem aí para amanhã. Cara, depois dos 30, você tem um dia de amanhã, você tem que acordar no horário, né? Tomar o teu café, você tem os teus afazeres. Cara, o tanto de compromisso que se surge, né? Depois dos seus 30 é gigante, cara, se multiplica, né? Ah, porque você tem a tua família, teu relacionamento, você tem seu trabalho, os seus projetos, meu amigo. Começa a não dar mais tempo, né? E aí, acho que aí veio o terceiro ponto, né? Então, primeira coisa, não subestimar o longo prazo, que está totalmente casado com, cara, não viver como fosse o último dia da sua vida, né? Boa. Tipo, cara, você não vai ser mais feliz sendo só feliz hoje e sendo infeliz amanhã, né? Então, não pense dessa forma. Esse ditado, cara, não vale a pena. Tá certo que quando a gente é mais novo, né, nos seus 20, a gente quer experimentar, né? A gente quer viver coisa diferente. Acho que essa é a fase para isso mesmo, né? Mas é uma reflexão para mostrar que, cara, isso muda, né? Isso muda. Então a gente pode ponderar às vezes, né? E o terceiro é dar o seu máximo, né? Dar o seu máximo nesse período, principalmente dos 20, que é o que? Nos estudos, no trabalho, né, cara, ir para academia, se cuidar, né? Ter bons relacionamentos, saber cultivar desde o início, porque, cara, a gente não pensa nisso, mas a conta vai vindo, né, com os seus 30. Tipo, tudo que Sim. você construiu nos seus 20 aos 30, né, se você não viveu daquela forma maluca, né, de, eu vou fazer o que eu quero hoje e tô nem aí para amanhã. Cara, você pode ter deixado passar muitas coisas, né, e em várias áreas. Por exemplo, eu, tá, um exemplo prático. Cara, eu nunca fui muito da leitura, não, né, eu sempre odiei ler, mas hoje eu sinto as consequências disso, cara. Hoje eu vejo que para eu criar esse hábito é difícil. Eu sinto que eu tenho até dificuldade, assim, né, no vocabulário, né, ter um linguajar um pouco mais culto, até na questão de ter mais conhecimento. Eu acho que isso influenciou bastante, sabe? Eu não ter esse hábito sadio. Tanto, né, na saúde. Cara, se você conseguisse, putz, meu, 30, 50% do teu ano ir para academia, né, e você simplesmente deixar, eu faço quando eu tiver mais velho, né? A gente geralmente quer fazer quando já tá meio ferrado, né? Quando já tá puta gordo e não, agora eu tenho que fazer. Né? E aí isso acaba não virando um hábito, né? E aí você começa a querer sempre remediar as coisas, você sempre vai estar levando isso também, né? A partir dos seus 30. Então, se você não cria essa disciplina desde cedo, cara, para criar essa disciplina a partir dos 30 é difícil, porque a partir dos 30 você precisa ter disciplina, né? Porque a vida vai ficando mais complexa e você precisa se organizar, né? Então, eu diria, cara, seus 20 aos 30, pô, faça de tudo e faça dê o máximo, porque você tem mais energia ainda. Né? Pode dormir um pouco menos, né? Sim. Pode pô, academia, dorme pouco, mas consegue render o dia, se né? recupera rápido. Hoje a gente já sofre mais. Então, Xang, você diz assim, então dá o seu máximo meio que em todas as partes da vida, assim, na saúde, no trabalho, no estudo ali, na leitura, tal. Boa, boa.
E, cara, da leitura em si, a gente já vai falar das coisas que a gente gostou de ter feito e foi bom. Mas a leitura, cara, eu não me considero um leitor assíduo, também não. Mas eu me pego em ler pelo menos 1, 2 páginas por dia, de verdade. No Bom. mínimo, assim. Cara, na hora de deitar na cama, mesmo que eu esteja com muito sono, assim, tal, cara, 1 ou 2 é para ter o hábito mesmo. Aí se você vai ler Legal. 2, ou 30, ou 40, tem noite que eu já li 100 páginas e perdi o sono e tal, Uhum. mas só se você pegar o livro, ler, tal, já me ajudou muito. Então, pegar o livro, ler 1, 2 páginas, porque tem gente que tem aversão a abrir o livro, né? Tem gente Sim. que não consegue abrir um livro e porque é o hábito, ou o Kindle tal. Então, esse é um que me ajuda a ler. Outro é, eu não me cobro em ler o livro até o final, assim. Eu tenho vários livros que eu comecei a ler muito mais livros do que eu terminei. Tem gente que pensa totalmente ao contrário, tem gente que pensa, meu, vai Aham. até o fim, mas não, porque é isso, só Isso é acabo verdade. sendo geminiano e eu gosto de vários assuntos ao mesmo tempo. Então, lê, se tem algo mais interessante. Aqui eu estou lendo o livro A, ele é interessante, mas apareceu um assunto B. Hoje eu quero ler também, eu vou pro assunto B. Porque imagine assim, a televisão. Começou um programa que É, você gosta mais faz do que o outro. O total que você sentido. faz? Você muda o canal. É Sim. isso. Então, para virar um entretenimento mesmo, tal. Então, teu hábito, 1, 2 páginas por dia, lê o que você quer no momento, cara. Independente se for, cara, não precisa, não, o que foi que você tá rindo aí? Ingrid tá aqui. Tá. Sim, sim, desculpa. Não, não precisa ser nada de super filosófico. Então, cara, eu quero ler sobre a. Cara, não pode ser muito estúpido também, né? Mas, cara, eu quero ler sobre, sei lá, a, o hobby, sei lá, de alguém famoso. Pô, beleza, Uhum. vai ler e tal, e é isso. Então, bom, Sim. da leitura é isso. Acho Mas isso que é isso legal, que me não se ajuda. cobrar mesmo. Pra mim, começou o livro, tem que terminar, Não, mas não dane-se, é regra mano. isso, né, cara? É verdade. Dane-se, eu tenho. Não, Aí às não vezes eu conta volto, às isso. vezes não, às vezes eu nunca termino. É, e é isso. Então, e hoje a leitura em si muito barato, né? Desde você baixar um livro grátis em Verdade. PDF, ou até você ter um Kindle e tal. O último livro que eu comprei, que foi ontem, paguei R$ 20, cara. Tipo, é um livro. Comecei a ler ontem e é Em Busca da Sabedoria, cara. Chama. Ó, Chama Siri Ram. O cara legal, legal. é um filósofo, tá? Um escritor indiano. Beleza. Agora, o lado bom do episódio. Coisas que a gente fez, mandou bem e a gente faria de novo se voltasse no tempo. E para quem está ouvindo, a gente está entre os 20 aos 30, poderia fazer também. Você começa ou eu comecei? Pode começar. Tá bom. Então, tem um pouco a ver com o primeiro ponto lá que eu não faria de novo, que é investir, começar a ter dinheiro, investir e principalmente manter o custo de vida baixo, que foi o que eu fiz. Então, pô, aí, né, imagina que a gente é o estagiário ali e tal, ou imagina que a gente é estudante, né, 20 anos, está completando a faculdade, está entrando no mercado de trabalho, então até os 20 a gente não tinha renda nenhuma e conseguia viver, né, obviamente com o apoio financeiro dos pais, muitas vezes, né, tal. Mas a gente conseguia viver, conseguia se divertir, conseguia sair e tal. Conseguia se alimentar e comer até lugares legais tal, sem orçamento, sem receita nenhuma. A gente começa a ganhar um dinheiro de estagiário, um salário de efetivado, e assim vai. E tem gente que começa a incluir custos que não tinha, por causa que está ganhando mais, aí não consegue investir, começa a ter crédito, porque né, você tem uma receita vindo maior, aí você ganha crédito no banco, consegue se enrolar com cartão de crédito, Aham. e quando vê, obviamente, a consequência direta, não consegue investir, não consegue criar patrimônio, muitas vezes se endivida, então esse é meio que básico. Mas o principal é que ele não é mais feliz
do que ele era quando ele se divertia com menos. Isso é fato, cara. Isso é fato. Porque esses custos a mais que a gente vai incluindo, seja, sei lá, ir para uma balada mais cara, coisas bem práticas dessa idade, né? Ir para uma balada mais cara, começar com um restaurante mais caro, comprar o carro do ano, comprar o celular mais atual, mais recente, viajar tal, mas tipo assim, viajar acho que é algo bem legal, mas tipo, viajar para um lugares assim super mais caros, poderia viajar para um lugar mais barato. Então, isso são coisas que é criado pela gente, uma necessidade que não existe. Se você não tinha essa necessidade antes de ter esse dinheiro, de ter um celular melhor, um carro melhor, isso é conforto, obviamente, mas não é uma necessidade. Então, a partir do momento que você sobrepõe o conforto sobre sua necessidade, você tá errado, né? Então, isso eu não fiz. Então, né, falei tudo isso, mas eu não fiz isso. Eu mantive meu custo de vida baixo e investindo. Então, desde ali dos meus 20... sempre poupei dinheiro, mas desde os meus 25 que eu comecei a investir mesmo. E isso é isso que você falou, né? A gente não vai morrer amanhã, nem provavelmente nos próximos anos. Então, é importante ter um patrimônio para ajudar a gente a ter o necessário, né? Então, é isso. Segundo. Não, só o ditado popular, né? Eu não vou levar nada para o céu, vou gastar tudo. Mano, totalmente. É melhor morrer com dinheiro na conta mesmo, né, cara? Pelo menos você morreu tranquilo, cara. Porque mesmo morrendo, você vai ter custos. Sim. Não sei sim. Se você sabe, você que tá ouvindo, mas tem custo também. Tem que pagar aluguel ali para ter o terreno, para enterrar o teu corpo, o caixão. Ou se for cremar, gasto também. E é isso. Aí tem muito. Eu não quero entrar, isso é meio filosófico, tá, meio polêmico, mas a galera fala assim: se eu perguntei, se você perguntar para qualquer pessoa que está no leito de morte, ninguém vai falar que gostaria de ter mais dinheiro, ter guardado mais dinheiro, né? Ninguém se arrepende disso, né? É óbvio, pô, você está no leito de morte, é uma situação extrema. Mas a gente não pode planejar a nossa vida na situação extrema. Você planeja a sua vida na situação comum, né? Na condição normal de temperatura e pressão. Então, se você perguntar para todo mundo que está na rua, sim, o problema é falta de dinheiro, a grande maioria. Obviamente, se você está no leito de morte, não vai ser falta de dinheiro, mas é óbvio, é uma situação extrema. E você não pode tomar sua vida a partir de situações extremas. Pergunta para alguém que está na rua, andando, uma condição normal, indo para o trabalho, indo estudar, tal, ou levando os filhos para casa, ou o que seja. Muitas vezes o problema é dinheiro, é falta de dinheiro. Então é isso. Então, quando alguém fala, dinheiro não não é o dinheiro esse acúmulo de riqueza por só, mas para te trazer te pagar assim o conforto básico de vida, o dinheiro é super importante. Então, quando a galera fala no leito de morte que não se importa com o dinheiro, não leva isso em conta, porque ela está numa situação extrema e você não está ainda, né? Todos a gente vai morrer ainda. A gente vai chegar nessa resposta ainda. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente precisa de grana, precisa para se manter, assim que o mundo foi que funciona. Bom, segundo, cara, aí ficou meio que uma escadinha. Assim. O segundo é ver o trabalho da mesma forma que você via a sua escola, assim, o local para aprender. É isso. Então, isso muda muito o mindset. Então, beleza. Se o trabalho é um local para aprender, prioritariamente para aprender, dos seus 20 aos 30, você precisa, somente no seu início de carreira ali, não ter como prioridade apenas o salário, mas sim aprender, né? Como se você tivesse uma escola. Então, quem são os melhores professores, quem são os melhores chefes, onde você vai ter oportunidade melhor para se desenvolver, onde estão os melhores profissionais, quem vai te dar mais responsabilidade, quem vai te dar mais lição de casa, mais tarefas, é aí que você vai aprender a se desenvolver. E olha aqui como as coisas são. Provavelmente é nesse lugar que você vai ter um salário maior. Então, é isso. Então, tira o salário da mesa nessas decisões. Foi o que eu fiz, é o que eu faria de novo. E quem está com uns 20 anos entrando no mercado de trabalho, pense nisso. Esquece o salário, porque no máximo, se
beleza. Tem um salário mínimo, mas a empresa é top. Salário mínimo, sei lá, tá, acho que R$ 1.500 por aí. Cara, se você for para uma empresa que vai te pagar 30% mais, a gente está falando o quê? De R$ 450 a mais. Isso não vai mudar a sua vida, né? Então, aproveita o local que você está. Aí, então, escolher um local top de trabalho. No dia a dia, não reclame das tarefas que você tem ou das coisas que você pega mais. Não busque autorreconhecimento ou não busque o reconhecimento de outras pessoas que fiquem te dando tapa nas costas, tal. Busque o quê? Aprender cada vez mais tarefa. É o que você falou, né? Dar o seu máximo, né? Sua honestidade. Então, é isso que eu busquei quando a gente trabalhou lá na PG. Quando eu saí da PG também, sempre busquei isso. E a recompensa financeira vem, mas nunca foi o meu principal ponto, não. Longe disso. Então, esse foi algo que eu fiz, faria de novo, que é ver o seu local de trabalho como uma escola, que é uma escola melhorada porque ela vai te ensinar e vai te pagar por isso, né? Então você vai ganhar dinheiro por isso. Então, esse foi o segundo ponto. E o terceiro tem muito a ver com isso, né? Se você está ganhando mais dinheiro, manteve o custo de vida baixo, então você começa começa a ter dinheiro para investir. Você vê seu trabalho como uma escola, como uma forma de aprender coisas novas. Terceiro é empreender, que foi o que eu fiz, foi o que eu faria de novo, que foi o que eu gostaria que as pessoas tivessem isso também. Então, se você tem uma segurança financeira, se tudo der errado, tem um ano aqui que vai suprir meus custos, eu tenho um custo de vida baixo, então pouco dinheiro consigo ficar um ano sem ter uma renda, né? Sem ter uma renda de trabalho. Eu aprendi muita coisa do local que eu trabalho, conheci o mercado, fiz um network, então posso empreender. Então, beleza, mas você está com uns 24, 25 anos, foi um movimento que eu fiz, saí do trabalho, fui empreender. Se tudo desse errado, o que ia acontecer? Eu ia voltar para o meu emprego e com 26 anos eu segui minha carreira. Então é um momento onde a gente não tem nada a perder, é um momento que a gente tem muita energia. Então é o momento que a gente consegue melhor gerir nosso risco quando a gente vai empreender. E empreender, hoje em dia, não é só, vou então largar meu trabalho logo de cara e vou botar um capital, um capital, mobilizar meu capital ali, sei lá, 20, 30 mil reais. Não, hoje em dia a gente consegue empreender de forma muito mais barata e inteligente, né? Então, desde criar um canal no YouTube, eu vejo que é uma forma de empreender, até de fato abrir uma empresa tal. Então, você pode abrir uma empresa hoje de forma super barata e rápida e ir testando seu produto, seu serviço. Então é isso, empreender. Se eu voltasse ali em 2010, eu provavelmente faria o mesmo caminho de empreender, porque foi bem prazeroso. E é isso, Thiago, e você? Bacana. Rapaz, o meu é um pouco mais simples, mas eu vi que você fez tudo direitinho, né? Tudo que eu falei para não fazer nos 20, você não fez tudo certinho, legal. Você é um cara muito correto. Agora, sim, o que eu acho que eu fiz de legal aí até, né, dos meus 20. Primeiro foi, de uma certa forma, fazer bastante amigo. Acho que fazer muitos amigos. Acho que sempre fui uma pessoa aberta a querer conhecer gente. Você era do mano, isso é bom, né? Era easygoing com todo mundo, respeitava muito todo tipo de gente. Então, isso faz com que você tenha hoje, né, muitas pessoas para poder contar, né? E, claro, em diferentes níveis. Porém, cara, você sabe que para certas áreas, né, da vida, né, certos aspectos você consegue contar com algum tipo de pessoa. Então, eu acho que isso é muito bom. E como fazer muitos amigos, né? Cara, se jogando, né? Saindo da sua zona de conforto ali, né? Fazendo um rolê diferente, saindo para curtir. Acho que isso agrega bastante, né? E estar aberto, obviamente.
Então, acho que Então você saía e com a cabeça aberta, open mind, assim, ia falar com o pessoal, tal, ia conhecer Cara, a galera. acho que são... Então, aí vem a segunda coisa, né, que acaba juntando isso, né? Segunda coisa é sair de casa, né? Ah, isso é Acho legal, mano. que... Ó, muito bom. Então, E aí a terceira coisa, eu já vou falar os três ao mesmo tempo. A terceira coisa é sair do país, né? Fazer intercâmbio. Total, mano. Então, aí você vê como as coisas estão conectadas, né? Então, acho que primeiro fazer um intercâmbio. Eu fiz meu intercâmbio com 21 anos. Né? Eu tinha trancado a faculdade, meu último ano, só precisava fazer o estágio, eu tinha terminado os estudos. Fora isso, né? Eu fiz a faculdade em Campinas, que é fora de São Paulo. Tá, já Então, saiu já de casa. teoricamente na faculdade já saí de casa. Tá. Cara, isso assim expandiu minha mente, porque eu Você sempre fez o vivi ali quê? na Aonde? colônia coreana, Unicamp, farmácia. Tá. Ah, você é farmacêutico. Totalmente aleatório, eu sei. Tá. Totalmente aleatório, né? E aí eu vivia na colônia coreana, né? Meio de igreja, cara, aquela mentalidade de sempre. Cara, se eu não tivesse saído de casa na faculdade mesmo, eu teria, cara, crescido, né? Me formado com aquela mentalidade, né? Tá. Na igreja, na faculdade, né? Entre coreanos. Então, só de eu ter saído desse meio, e claro, né, que exigiu um pouco de coragem naquele momento, me fez conhecer outras vidas, né, que estão totalmente fora ali do meu padrão. Isso me fez... e olha que eu era uma pessoa travada quando era mais novo, tímida, né, porque eu estava acostumado ao meu meio. Mas Tá. sair da zona de conforto para estar morando numa outra cidade e conhecer outras pessoas diferentes, né, e ainda naquela fase de estar se descobrindo, né, de se aceitando, eu acho que foi algo Total, mano. que me fez mudar muito. Tanto que quando eu voltava para esse meio entre os amigos que eu tinha mais nova, que eu tinha mais da infância, eu me sentia muito diferente, sabe? Eu me sentia até, cara, com um certo destaque, assim, sabe? Porque eu tinha uma Tá. vida diferente dos outros, né? Então, começou aí. Aí, no final da faculdade, eu ainda saí do país, né? E claro, Você foi né? pra onde? Aí eu fui para Dublin, para Tá. Irlanda. É bem Tá. padrão ali, Estudar muitos inglês e brasileiros tal? estudar Trabalhar? inglês, Tá. 6 meses estudar inglês, 6 meses trabalhar. Ah, da Cara, hora. eu Você ficou um ano fora. fiquei um ano fora. Tá. Cara, e assim, eu sei que não são todos que têm a oportunidade, né? Como eu tive, né? Tipo, meu pai tinha me dado um carro quando eu era mais novo, né? E aí a Tá. gente vendeu esse carro para eu poder fazer essa viagem. Tá. Mas, cara, valeu totalmente a pena, sabe? Acho que valeu muito É. mais do que eu ter o carro, do que eu estar motorizado em São Paulo. Né? Aham. Eu abri minha cabeça ainda num momento da vida que também estava me conhecendo. Então, e aí, de novo, né? Eu estar aberto, né? A mais culturas, né? Que é totalmente diferente até do brasileiro em si. Sim. Também Sim. eu conheci muitos brasileiros lá, mas mesmo assim, né, brasileiros de outros estados, né, eu não tinha Uhum. essa oportunidade. Então, mais uma vez, né, eu consegui me abrir mais e conhecer mais pessoas diferentes. E você vai também aprendendo a respeitar cada vez mais, né? Não, Então, e esse lance de. Cara, eu concordo com todos, assim. Fazer amigos, amigo é a família que a gente escolhe, né? Então, amigo é a família que a gente tem o poder de escolher, então é fundamental. E eu acho que é isso mesmo, cara. Dos 20 aos 30 são as amizades que você mantém dos 30 aos 80 anos, né? Porque ali dos 15 aos 20, esse ambiente de escola, tal, muita coisa muda, assim, tal. Eu tenho amigos do colégio, que, cara, são meus brothers, mas a grande maioria dos meus amigos por exemplo, eu e você, a gente se conheceu dos 20, né? uhum, Boa. Sair de casa também, total. Cara, é maturidade, né? É maturidade. Você não tem, cara, isso é simplesmente, muito enriquecedor, cara. você não tem seus pais para fazer nada, comida, roupa, lixo, organização da casa, pagar as contas, não, é muito bom, concordo plenamente. E morar fora, sair do país também. Obviamente, aprender o idioma, né? Que é meio que natural,
mas a transformação interior é imensa, assim, né? Eu também tive muito isso de sentir que sair da bolha, conhecer pessoas totalmente, uma cultura totalmente diferente, ver que o mundo a oportunidade, né? Que você consegue viver em algum lugar muito diferente do seu normal e ainda viver bem, né? E ainda viver bem, se virar, não vai morrer de fome, você não vai morar na rua, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir falar com as pessoas, isso é muito bom. Então, não, você aprecia o diferente e ao mesmo tempo você dá o valor para o que você tinha, cara. total, você começa a olhar, total, nossa, cara, isso aqui era tão bom, tal, no Brasil, total. tal. Total, Então, mano. só Isso eu ganha. tô sentindo também hoje em dia aqui, cara. Com os 32 anos eu sinto coisas que, nossa, não dá valor lá, mas quando tá fora, dá valor. Então, vamos só resumir aqui coisas que a gente não faria novamente dos 20 aos 30. Eu teria aprendido sobre investimento antes de ter dinheiro, antes de ter o salário. Eu aprenderia habilidades técnicas que seriam, que vão ser, que vão ter demandas nos próximos 10 anos. E eu também teria feito um canal no YouTube. E você, Chang? 3 coisas que você faria diferente. Que faria diferente, né? Não ter aquele lema, não sei se vou estar vivo amanhã, então vou fazer o que eu quero. Cara, esses dias que eu vivi, pode ser que tenha dias que tenha sido divertido e tal, mas, cara, isso é uma coisa que vai mudar, né? Então, pondere, né? Quando você vai ter uma decisão, cuidado, né? Pode ter prejuízos muito grandes para frente. Segundo, subestimar o longo prazo, né? Então, a gente esquecer que existe vida aos 30 e, cara, muito mais. Depois dos 30, depois dos 40, e é assim, detalhe, né? Quando a gente vive dos 20 aos 30, a gente não tem muitas lembranças, né, do que a gente viveu depois dos 10 ali, 15 e tal. Concordo. Aí dos 20 aos 30, porra, a gente consegue viver de forma intensa 10 anos da vida, né? Só quando passa disso, a gente olha para trás, caramba, não, foi tão rápido esses 10, pô. E aí você começa a não só ver 10 anos para frente, mas começa a ver 20, 30. Então, tudo muda. Total. Então, realmente não subestimar o longo prazo, né? E invista desde o começo, né? Cara, aquele valor que você tem, que você pode guardar, guarda, né? E invista. Boa. E terceiro, né? O que eu não dei o meu máximo, né? As coisas que eu não dei o máximo, né? Então, me forçar a ler, né? A estudar. Eu acho que estudar é uma coisa que hoje eu não tenho muito mais tempo para isso, né? Mas no final eu tenho que arranjar, né? Mas assim, a vida é mais intensa, então, cara, você pode fazer isso antes, faça. Né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É isso. Boa. Show de bola. E coisas que a gente fez e se voltasse um tempo faria de novo. O meu foi, a partir do momento que comecei a ganhar dinheiro, mantive o custo de vida baixo, eu faria isso de novo. Vi meu trabalho, principalmente no início de carreira, como essa empresa onde eu trabalhava era uma escola, então eu aprendia cada coisa, tomava tarefas que nem era minha para aprender e empreender. Né? Então, empreender, porque é quando você tem menos riscos, quando você tem mais energia, mais. Isso, consegue lidar melhor com o desafio de empreender. E também, se tudo é errado, você vai aprender e o que vai acontecer é você voltar para o mercado de trabalho, ainda jovem, com uma experiência que poucos profissionais que ficaram na carreira ali numa grande uma empresa teve de experiência. Então, é isso aí. E você, Chang? Boa. Então, os 3 aqui, vou até falar em outra ordem. Primeiro, sair de casa, né? Morar sozinho. Segundo, cara, sair do país, né? Fazer um intercâmbio, né? Dar um rolê aí fora. E terceiro, fazer muitos amigos. Né? Acho que você pode fazer os 3 ao mesmo tempo até, e vai ser muito enriquecedor. E, Chang, é o que você falou também, né?
questão de sair fora, parece que é só para quem tem muita grana, mas não, né? Obviamente, tem que ter uma grana de passagem e tal, mas tem muita forma de se autofinanciar, fazer viagens bem mais baratas do que, né, do que todo mundo acha, né? Com Então, certeza. sair do país é meio que... Cara, obviamente, a gente está falando do Brasil, não é para todo mundo, mas uma grande parcela que acho que não conseguiria, consegue, né? Tipo, poderia ir passar uns 3, 6 meses fora e voltar totalmente diferente. Hoje em dia as pessoas têm trabalho remoto, cara, né? Fora esse ponto. Consegue ganhar dinheiro trabalhando, né, no computador, cara, morando em qualquer lugar. Né? Então, cara, só não vai realmente, ou porque não tem coragem, né, ou porque tem preguiça, né? Tá ou não tem vontade. Né? Não tem vontade, mas, cara, acho que para quem você que está escutando não tem vontade, eu incentivo demais a você viver isso, porque vai mudar totalmente a sua vida. É transformador. Exatamente. Os pontos que a gente falou, né? Show de bola, Chang. Então, 3 coisas que a gente não faria, 3 coisas que a gente faria se voltasse aí 10 anos atrás. Isso aí. E você também, se tem algum comentário do que você não faria, né, ou você faria, ou o que você gostou de fazer dos seus 20 aos 30, comenta aí também. Né? Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.